A paz do Senhor para todos, que traz aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero ler aqui em 1ª Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Antes santificai no Senhor Deus em vossos corações, está sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ok? Se alguém chegar para você pedir a razão da vossa fé, então responda com mansidão e sabedoria. Quando a pessoa não souber responder, é só dizer que depois ele responde. Então vai pesquisar, depois traz a resposta para aqueles que querem saber a questão da nossa fé, ok? Mas quero responder aqui uma pergunta que me fizeram a respeito do livre-arbítrio. Será que o homem realmente tem o livre-arbítrio? Nós vemos na palavra de Deus que quando Deus criou o homem, chamado Adão, Deus ordenou a ele que ele poderia comer qualquer fruto que estava no jardim. Mas tinha um fruto que estava no meio do jardim, não comereis. Então essa foi a ordenança que Deus deu para que Adão não comesse. Mas Deus avisou, dizendo assim: e se comer, morrerás. Então Deus nos alertou. Alertou Adão para que ele não comesse daquele fruto. Nós sabemos da história da Bíblia Sagrada, que a serpente que foi usada pelo diabo enganou Eva. Eva comeu do fruto, levou para Adão, e Adão não vigiou e comeu daquele fruto. Nós sabemos que quem comeu primeiro foi Eva, mas o pecado não entrou através de Eva. Por quê? Porque a responsabilidade estava em Adão. Então, quando Adão come do fruto, então a responsabilidade estava nele. Então aí entrou o pecado no mundo. Porque a Bíblia diz assim: através de um homem veio o pecado, através de um homem. E também através de um homem veio a salvação, que é Cristo. Então nós vemos que o homem tem um livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio ao homem, só que Deus avisou que não comesse daquele fruto. O problema não era o fruto, o problema é se o homem queria obedecer a Deus ou não. Então mostra aqui que o homem tem um livre-arbítrio. Agora, muitos dizem assim que o livre-arbítrio foi antes da queda do homem, mas depois da queda do homem, o homem perdeu o livre-arbítrio. Mas vamos ver se realmente depois da queda o homem perdeu o livre-arbítrio? Então vamos lá. Adão pecou, desobedeceu a Deus, mas por causa do livre-arbítrio. Agora, depois que Adão pecou, então depois do pecado, vamos ver se realmente o homem continua com o livre-arbítrio. Vamos lá. Gênesis capítulo 4, o versículo 6 e 7. Aqui já fala de Caim. Caim e Abel. Caim já foi depois do pecado. Então, depois do pecado, o homem continua com livre-arbítrio. Ok? Então, vamos lá. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres o bem, o pecado já as porta. E sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deve dominar. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui para Caim? Caim, o pecado já as porta. Caim já estava com o pensamento de matar Abel. Então ele já estava com o pensamento na mente e no coração. Mas Deus alertou Caim, dizendo: olha, Caim, o pecado já as porta. O teu desejo já está às portas, mas sobre ele tu deve dominar o pecado. Então Caim tinha o domínio de querer ou não fazer o que ele estava pensando. E Deus alertou a Caim que o pecado já as porta. E tinha o poder de dominar sobre ele
deve dominar. Um exemplo, uma pessoa que fuma bastante e uma pessoa que bebe, ok? Então vem o desejo de querer fumar, de querer beber. Então ele tem que dominar o desejo de beber e dominar o desejo de fumar. Ele tem um domínio de dominar, dizer não quero, ok? Como por exemplo, aquele que bebe e aquele que não fuma, o diabo vai tentar ele que área? Vai tentar na área daquilo que ele é atraído. Então é na bebida, então ele vai ser atraído pela bebida. O desejo dele é atraído pela bebida. O diabo não vai tentar o cigarro, porque ele não fuma, ele não gosta. Mas a bebida ele gosta. Então ele vai ser atraído por aquilo que ele gosta. Então o diabo vai lançar a seta para que ele possa cair na tentação. Mas quando a pessoa aceita Cristo, ele tem o Espírito Santo na sua vida. E ele tem que dominar, ele tem que rejeitar, mesmo que venha a tentação. A tentação na mente, desejo no coração, mas ele tem que ser forte para vencer a tentação. E só vence a tentação através da palavra. Só vence a tentação através da oração. Então, ele pode vencer. Mas o que acontece? O homem tem um livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio ele pode querer ou rejeitar. Então foi o que aconteceu com Caim. Quando Caim colocou na mente, no seu coração, Deus disse, tu pode dominar, tu pode rejeitar o que está vindo na tua mente, no teu coração, Caim. Mas Caim continuou e fez o desejo do seu coração, matou Abel. Mas Deus alertou. Então Caim, depois do pecado, ainda continuou com o livre-arbítrio. Será que hoje nós temos também o livre-arbítrio? Vamos ver o que Jesus disse? Jesus disse assim, ó, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então quem quiser não é obrigado a servir a Jesus, é quem quiser. Agora quando a pessoa quer, então ele renuncia a si mesmo, renuncie tudo aquilo que é pecado e siga-me. Então livre-arbítrio Jesus deu ao homem. Quem quiser vir após a mim. Então é livre-arbítrio. Quer ver outro versículo falando da questão do livre-arbítrio? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus disse assim, a respeito de duas portas. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos é que entram por ela. Entrai pela porta estreita, porque a porta estreita é que conduz para a salvação. E pouco é que encontra. Quando Jesus disse isso, entrai, não é Jesus que coloca o ser humano. É o homem que decide andar pela porta larga ou andar pela porta estreita. Então a decisão é do homem. Então o homem tem um livre-arbítrio de escolher qual é a porta que ele quer entrar. Jesus convida e ainda deu a sugestão: entrai pela porta estreita. Jesus disse, escolhe a porta estreita, ok? Então é livre-arbítrio do homem. O livre-arbítrio, Deus não quer que o homem sirva a ele a pulso. Deus quer que o homem sirva a ele com espontânea vontade, com seu livre-arbítrio, desejo de adorar a Deus, ok? Então, o que nós vemos aqui na palavra de Deus, o livre-arbítrio antes da queda e depois da queda. O homem tem um livre-arbítrio. Então, você tem o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é o direito de escolha de servir a Deus ou não. Aí Jesus diz assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Este é o convite especial do nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim todos que estáis cansados. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 29. Então, Jesus convida. Agora você que tem o livre-arbítrio de abrir o coração
e aceitar Jesus e servir a Ele. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.